Então, pessoal, bom dia a todos, mais uma vez, para aqueles que estão aqui na nossa reunião de hoje, né? Para a apresentação do estudo de oportunidades e desafios do desenvolvimento, né, de molhos, geleias e temperos brasileiros no mercado internacional. Eu sou Rodrigo Iglesias, diretor internacional da ABMAP, e já passo a palavra para Gabriel Gomes, da Touque Global. Gabriel. Obrigado, mas o Luke vai tocar agora. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu agradeço primeiramente a presença de vocês para aqui nessa reunião para a gente fazer o lançamento nacional via online também desse material que o Rodrigo já explicou. Hoje eu e o Gabriel, nós somos os representantes da Toque Global e vamos começar então a apresentação. Vou começar explicando um pouquinho mais de quem é a Toque Global, como que trabalha a nossa empresa e como o Rodrigo também já adiantou um pouco, nós somos uma empresa focada na consultoria estratégica para a internacionalização de empresas. Hoje o nosso produto principal é assessoria, mas nós também trabalhamos com diversos tipos de serviços de pesquisa de mercado, então passando desde realmente o processo de internacionalização até estratégias mais de marketing nacional, de posicionamento e mesmo treinamentos para quando você tem uma negociação internacional, uma dor mais específica da empresa. Pensando no nosso serviço de internacionalização, que seria o nosso carro-chefe, a gente sempre busca trabalhar em três etapas principais, que são a cadeia global de valor, que são a análise de risco e, por fim, a estratégia de internacionalização. E, Gabs, pode passar um slide, né? Uhum. É, Desculpa, travou. sem problemas. E em cada uma dessas etapas a gente tenta se diferenciar de alguma maneira. Então, a cadeia global de valor, a gente faz esse estudo não só avaliando o que seria a primeira ideia de internacionalização, então o elo, atividade que é o mais óbvio, mas a gente sempre procura avaliar oportunidades alternativas dentro do setor em questão, do setor estudado. Na análise de risco, a gente tem um modelo matemático que a gente utiliza para trazer uma análise não só qualitativa, mas também quantitativa na hora de fazer a escolha, de fazer a opção pelo mercado destino, que tem mais oportunidades a serem trabalhadas. E em relação à estratégia de internacionalização, a gente estuda também os hábitos de consumos e produtos complementares, que é para a gente garantir que a gente possa traçar a melhor estratégia possível dentro do pensamento de entrar num novo mercado e ser realmente assertivo na competição ali naquele mercado. Ainda sobre a Tolkien, um dos diferenciais que nós apontamos dentro da nossa equipe é que nós somos os cinco pesquisadores principais, né? Eu, o Gabs, o Matheus, que também é o nosso sócio, e duas sócias fundadoras que hoje trabalham apenas no âmbito da pesquisa. Nós somos todos internacionalistas e nós, durante a nossa formação, nos especializamos em diferentes regiões do globo. Então, eu tenho a especialização em Ásia. Hoje, na verdade, eu estou na Coreia do Sul, estou falando com vocês aqui desse contexto asiático. O Gabriel tem a experiência em Europa e em África, o Matheus, o nosso outro sócio, em Europa e Oriente Médio. Então, a gente tenta sempre utilizar essa nossa expertise, esse nosso conhecimento para trazer um pouco mais da experiência das diferentes regiões. Agora, entrando na agenda do dia, e aí eu vou passar também a palavra ao Gabriel, a gente hoje vai começar fazendo uma introdução sobre a cadeia global de valor, sobre a importância da internacionalização, e aí entramos com os três setores que o Rodrigo apresentou, molhos, geleias e temperos, e por fim a gente faz um sumário, um resumo dos desafios e oportunidades dentro das três categorias. Quando a gente fala da cadeia global de valor, nós temos uma visão muito clara de ser um quadro que vai desde uma produção do produto até a parte industrial ou a parte de consumo. Isso depende muito da questão de qual é
percentual de funilamento que nós buscamos. Quando a gente estava fazendo a cadeia global de valor da indústria alimentícia, nós decidimos dar um passo para trás, ao invés de avaliar uma para molhos, uma para geleia, uma para temperos. Nesta apresentação, no relatório, você já consegue encontrar com mais clareza essas informações. Aqui a gente buscou traduzir o que seria a cadeia global de valor para essa indústria. A gente tem um fator que essa é uma indústria com mais relevância para o mercado global. A cadeia global de valor ela desempenha um papel fundamental na competitividade e sustentabilidade, que se traduz dentro de onde estão as oportunidades pelos elos de atuação. Então, existem empresas que atuam apenas com produção rural, algumas empresas vão direto para industrialização e envasamento, outras empresas estariam atuando apenas com a parte de comunicação e sustentabilidade, então, tanto com os selos de aprovação global e outras empresas apenas direto com o mercado de consumo. O que nós buscamos com a cadeia global de valor é entender todos esses elos para trazer a recomendação mais efetiva sobre qual é a oportunidade no mercado internacional ou para algumas vertentes do mercado nacional, então nacionalizar algum produto, algum sabor, alguma marca, também se faz relevante nesse relatório. Como o Rodrigo disse, nós fizemos pensando no mercado amazônico, então a gente tem essa visão com sustentabilidade e biodiversidade, ou então a bioeconomia, muito forte nesse relatório, porém, quando avaliamos de maneira macro, é possível traduzir as oportunidades para o mercado brasileiro como um todo. Vindo para molhos, nós temos essa ideia de que é um mercado em expansão. Como definição global, para molhos é a definição de que é uma mistura líquida ou pastosa produzida a partir de matérias-primas naturais, utilizadas para complementar e realçar o sabor de alimentos. Isso se dá, pois para o mercado global existem três categorias que seriam molhos. O que é um ketchup de tomate, os molhos culinários e os molhos emulsificados. Dentro do relatório anterior que já está dentro da plataforma da Bimap, vocês conseguem identificar quais são essas três definições com mais clareza, porém aqui nessa apresentação nós estamos focando quais são as oportunidades globais. Então, para o Brasil, a gente tem um crescimento consistente que é impulsionado pelas tendências globais, que vem desde a valorização da diversidade de sabores, o consumo de alimentos naturais e alimentação saudável. Isso se dá com uma tendência que veio junto da pandemia de a produção em casa, então muita gente aprendeu a fazer receita de molho de tomate, novos sabores para molhos emulsificados. No próprio TikTok existem vários vídeos sobre isso. E aí a gente tem até uma tradução disso quando a gente vê o valor de exportações, que é o mercado global teve uma busca por novos sabores, uma vez que a gente acaba tendo uma tradição com molho de tomate e ketchup serem muito tradicionais para o mercado, porém sabores como Perdão, eu acabei de notar que eu pulei um ponto. Voltando aqui, o mercado de molhos no mundo teve um crescimento em 2021 de 7,56%, o que representa um valor de mercado de 18,1 bilhões de dólares. Em 2022, então, a gente teve esse crescimento de 7,56% de 2021 para 2022. E essa tendência veio pelos principais players, que são como países exportadores, os Estados Unidos, a China, a Itália, os Países Baixos e a Alemanha. Então, daqui a gente tem essa ideia de a produção vem muito forte de molhos de tomates e molho de ketchup, então aqui é mais um molho tradicional. E os países importadores também são os Estados Unidos, Reino Unido, como países com uma alta tendência para busca de novos sabores para desenvolver essa nova culinária, essa ideia de o que não é produzido interno, mas que traria uma nova oportunidade para o mercado desse consumo. E aí, trazendo a ideia do crescimento, agora sendo mais correto, nós já estamos com quais são as tendências globais, então nós temos esses 4 pontos, que seria a valorização da diversidade de sabores, o consumo de alimentos naturais, a alimentação saudável e a crescente procura por produtos nacionais no exterior. Quando estamos discutindo essas tendências, nós já identificamos a valorização da diversidade de sabores. Quando nós pensamos em quais sabores de molhos existem, então a gente se distancia um pouco de molho, ketchup e molho de tomate, vamos um pouco mais para um molho pesto, o molho de alho, aí, mesmo sendo considerado tradicional, já vem com uma diversidade para o mercado. Mas quando a gente tem com o consumo de alimentos naturais, alimentação saudável é uma tendência que se traduz pela a produção própria ou a facilidade de um selo de esse é um produto que é sem
conservantes ou com poucos conservantes, ou um produto de origem orgânica. E a tendência para produtos nacionais no exterior vem da diáspora brasileira. Nós identificamos que muitos produtos ganham mercado internacional quando a gente pensa que tem aquela tendência que tem um brasileiro em todo lugar do mundo. Vários lugares, vários países existem uma demanda sobre essa tradição, tanto que é muito comum encontrar mercados brasileiros e uma alta venda de feijão carioca. Então, quando nós estávamos avaliando sobre a questão de molhos, a gente identificou que existe uma busca de produtos brasileiros ou uma tendência de consumo de sabores tropicais nos países com uma alta dessa diáspora. Quando vamos chegando na parte de oportunidades, nós temos esses dois caminhos, são para os produtos amazônicos. Sabores que têm se destacado são molhos de pimenta, tucupi, açaí e café, pois apresentam um grande potencial no mercado internacional e também por já serem sabores, de uma certa forma, que têm aberto portas da Amazônia para fora. E aí a tendência que justifica isso já vai pela busca de produtos saudáveis, convenientes e os sabores exóticos. Então, distanciando até do Reino Unido e Estados Unidos, a gente viu uma forte tendência do consumo desses produtos, então desses sabores para a Ásia. E aí, uma estratégia que foi comum para as empresas que conseguiram assumir esse projeto foi o desenvolvimento de produtos de alta qualidade com ingredientes naturais, o marketing estratégico já focado em autenticidade e a origem dos produtos, então foi discutido muito a ideia de esse é um produto de origem amazônica, não tanto uma marca país Brasil, mas realmente focado na floresta amazônica, e as parcerias com distribuidores locais para facilitar o acesso ao mercado. Então aqui a gente teve a venda por white label, ou até mesmo por entrada como food service, como uma forma de primeiro contato de consumo. Ah, esse próximo ponto, que é o papel dos produtos amazônicos, nós trouxemos em Belém do Pará. Eu acho que vale discutir aqui que para para muitos mercados a parte de produção sustentável era muito importante, principalmente quando a gente pensou na Europa. E tem toda a questão da valorização da floresta amazônica, tem toda a exploração sustentável, é, tanto para a parte de produção, então para os profissionais que produzem o insumo, tanto para a parte industrial, que seria não apenas a exploração da floresta, mas também um vazamento sustentável, a produção logística com mais efetividade. Então, aqui nós tivemos um destaque muito forte para os molhos, como já foi comentado, de molho de pimenta, tucupi, açaí e café, pois já eram molhos que possuem uma abertura no mercado internacional muito forte, por conseguirem levantar essa visão de ser uma produção sustentável, de conseguir representar o mercado amazônico, esse sabor tropical, de uma forma inovadora. E também, pois o açaí já é um produto conhecido internacionalmente, ele já possui uma, um mercado que está entrando em estabilidade. Isso se dá não apenas por ser um produto brasileiro, porque alguns mercados não identificam como produto brasileiro, mas sabem que vem da Amazônia. Então, a gente tem a abertura dessa porta pelo açaí e todos esses outros produtos conseguiram pegar essa tendência. Passando agora para o setor de geleias, a gente começa também fazendo a definição do que seria geleia, que nesse caso é ainda mais especial porque a geleia ela está dentro de um contexto da indústria do sweet spreads, que são produtos que podem ser consumidos, passados em pães, em biscoitos ou até consumidos com queijo, e que de alguma forma eles têm muita similaridade, que são as geleias, as compotas e as marmeladas, e quando você traz para o âmbito internacional, algumas nomenclaturas se misturam, pode gerar alguma confusão, então a gente quis aqui trazer essa diferença, que é justamente para a gente definir de maneira assertiva que a gente está, o produto que a gente está realmente tratando. Então, as geleias, elas são conservas doces, feitas a partir de frutos ou sucos de frutas, combinados com o açúcar e a pectina. E justamente o uso da pectina, ela dá uma consistência um pouco mais forte para as geleias, quando você compara, por exemplo, com as compotas, porque as compotas elas já são produzidas a partir do cozimento de pedaços inteiros da fruta com açúcar até a formação de uma textura parecida com de um purê, então um pouco mais líquido ou semilíquido, e também em fazendo um contraponto com as marmeladas, que elas são feitas a partir
da fruta, do suco de fruta, principalmente de frutas cítricas, também com o açúcar e com a água, mas muitas vezes utilizando pedaços das cascas das frutas, então gerando uma consistência mais fibrosa, mais sólida. Então são produtos todos que estão dentro de uma categoria, mas que principalmente no que tange a textura, eles diferem entre si. Ainda no caso da geleia, tendo a diferenciação de geleia comum e geleia extra, no sentido da proporção fruta-açúcar, que para geleia comum é 40 de fruta para 60 de açúcar, e na geleia extra é 50-50. Pode passar. Quanto às exportações globais, a gente também vê aqui que o setor de geleias apresenta um crescimento, mesmo no contexto de pandemia, e isso se refere principalmente a uma tendência de que, durante a pandemia, como nós tivemos um contexto do lockdown, não era possível sair para restaurantes, ter comidas assim muito diversificadas, as pessoas buscavam novos sabores, novas texturas, justamente nesses produtos como os molhos, como as geleias, que tiveram um crescimento muito importante durante esse contexto. Então a gente apresenta aqui o valor estimado de mercado em 2024 como 4,82 bilhões de dólares, com um crescimento até 2029 projetado para 4,38, o que demonstra que esse setor de geleias ele teve essa explosão durante a pandemia, mas ele ainda continua muito forte, continua como uma grande oportunidade. E aí, passando para os principais players, nós destacamos principalmente o contexto europeu e o contexto da América do Norte. Então, nós temos a França, a Itália, a Alemanha, mas também os Estados Unidos e o Canadá. Essas duas macro-regiões representam juntas 65% do mercado global, mas com sabores diferentes. A França explora muito o damasco, explora muito sabores gourmet tradicionais, enquanto os Estados Unidos e o Canadá, eles já trazem mais a questão do mirtilo, já trazem sabores mais adequados com o seu clima, com a sua região. E apesar dessas duas macro-regiões dominarem muito fortemente o mercado, que a gente pode acabar pensando, pô, então talvez seja difícil de adentrar, seja difícil de competir, a gente traz esses outros mercados como a Turquia, a Índia e a China também, apesar dela ainda não configurar no top 10, então a gente não colocá-la aqui, mas a gente destaca o fato de que são países que trabalham com sabores mais tropicais. Então a manga, a goiaba, e a gente faz um paralelo com o Brasil, obviamente, como um país tropical, como um país que tem esses sabores considerados diferentes ou exóticos se comparados ao que os principais mercados europeus e americanos trabalham. Então, ver que já hoje em dia nós temos a Turquia, a Índia, com valores de mercado tão competitivos, mostra que sim, o Brasil tem oportunidade com esses novos sabores de adentrar o mercado e de ser competitivo. Quanto, portanto, às estratégias de internacionalização, o que a gente chama muita atenção das empresas que fazem sucesso dentro desse segmento é sempre a atenção para padrões de qualidade muito rigorosos no âmbito internacional, e aí a gente destaca tanto da qualidade do produto, da fruta em si, mas também o estar alinhado com as burocracias, com as necessidades de regulamentação que, por exemplo, uma União Europeia, Estados Unidos pede para poder trazer esse produto. Então, a questão de tratar a embalagem, de tratar as certificações de qualidade são muito importantes aqui no momento de internacionalizar, também como até adaptações de receita, de posicionamento do produto, no que se refere a diferenças em hábitos de consumo e diferenças mesmo no sabor que algumas regiões estão mais acostumadas. Discutindo temperos, a gente já tem um mercado
muito mais estabilizado, tanto que, por definição, temperos têm uma definição mais ampla, então são produtos naturais utilizados para realçar o sabor, aroma e cor de alimentos e bebidas. Bebidas já vindo numa tendência mais recente, que é a parte de drinks, já que a gente já temos pimenta. Perdão, acho que acabou. Tem alguém no meu portão? Lu, você consegue resolver uma coisa enquanto eu resolvo isso aqui, por favor? Sim, sim, apresenta temperos, eu disse. Isso. Sim, sim. Bem, quanto a temperos, a gente tem aqui definição dos produtos naturais utilizados para realçar sabor, para realçar aroma, e o Brasil ele tem uma diversidade muito grande em temperos e especiarias, tanto na região amazônica como num contexto geral. E a gente vê como principais tendências aqui do setor de tempero essa crescente demanda por produtos naturais, então também muito alinhado com o discurso todo que a gente tem feito aqui nessa apresentação. Rodrigo, eu só não sei se eu vou conseguir passar a apresentação porque estava pelo Gabriel. Então, aí eu acho que ele caiu aí com a apresentação. Se você conseguir retornar com o material, se tiver o Eu vou acesso. abrir aqui, perdão, gente, perdão Não, pelo imprevisto. tá todo mundo aqui online. Assim espero, né? Que seja todo mundo online. Vou só dar uma paradinha aqui. Ah, o Gabriel tá voltando. Gente, de novo, mil desculpas. Eu não Uhum, imaginava que ia dar esse problema. uhum. Mas foi bom também, que aí a gente já trouxe aí o ponto da Joana, então, sem perder o fio da meada. Então, dando continuidade, a gente já tem a discussão sobre o crescimento. Eita, que. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, a gente tá vendo normal. Então, ok. Esses são os valores de exportação. A gente conseguiu esses valores pelo Mordor Intelligence. Então, como é possível ver, o mercado teve um crescimento muito forte durante o período da pandemia. Isso vem porque teve aquela época do pessoal estar estocando temperos e comida em casa. Tanto que se a gente pegar, o maior pico é em 2020. Então, também a tendência que a gente tinha aquela ideia de que não teríamos comida, então era estocar papel higiênico, estocar tempero, estocar até para servir como conservante. Em 2022, que a gente já tem essa normalização, então não é nem um mercado em queda, mas na verdade uma estabilização do mercado. Então, do ponto que estávamos para o ponto que saímos, pro ponto que estamos, que saímos ao ponto que estamos hoje, é na verdade uma normalização que representa um mercado de 19,89 bilhões de dólares, esse para este ano. Então, e com um crescimento estimado de 5,18% até 2029, o que não é um crescimento considerado baixo, uma vez que já é um mercado que anualmente está faturando 20 bilhões de dólares. Ah, Quando nós falamos dos players para temperos, nós temos os players bem tradicionais, então para exportação a China e a Índia são os maiores mercados. Isso também nós temos a ideia de até como foi o descobrimento do Brasil, né, que era os portugueses buscando, buscando a Índia, acabando no Brasil, isso já se traduz aqui. São sabores bem diferentes, mas hoje, até no mercado brasileiro, nós já temos uma tendência do consumo de comida indiana ou de temperos asiáticos, então o curry é um reflexo bem forte disso. Os maiores importadores, a gente já tem um mercado bem esperado, que é os Estados Unidos, a Alemanha e os Países Baixos. Quando nós falamos sobre as estratégias de internacionalização, nós já temos 5 fatores bem importantes, está pela qualidade e variedade. Então, oferecer uma ampla gama de temperos e especiarias de alta qualidade. E isso vem, pois a gente, no Brasil, temos a ideia de ir na feirinha e já moer o tempero. Então, a gente tem o grão, temos o tempero pronto, a gente leva para casa moído, ou até mesmo temos hoje as embalagens de tempero que tem o moedor para você já ter o tempero fresco. Isso, adaptação de mercados locais, então ajustar a oferta de produtos e embalagens para atender as preferências dos consumidores locais. E aí que a gente tem essa ideia de, no Brasil não funcionaria não ter um produto pronto para uso, diferente de alguns outros mercados que tem a ideia do plantio, do consumo no próprio jardim. Então eu vou ali, eu pego meu manjericão, a gente tem uma
industrialização forte, principalmente, posso falar de São Paulo, então a gente já não tem tanto essa tendência, mas eu ainda tenho acesso a um produto fresco, a um produto de qualidade. Mercados internacionais têm essa necessidade, essa busca muito forte. Ah, voltando até o que eu falei sobre molhos, é uma questão sobre produto orgânico, um produto com o mínimo de conservantes possíveis, e tempero tem essa demanda nesse mercado. Sobre as estratégias as parcerias estratégicas, que aí já são a colaboração com importadores, os distribuidores e os varejistas locais. Quando falamos de Europa e Ásia, a gente tem essa mesma tendência de consumo, então ir numa lojinha de temperos e comprar o tempero pronto, ou tempero fresco, isso é bastante comum internacionalmente também. O marketing focado aí aqui é onde a gente começa a ter um diferencial ativo e bastante atrativo, que é ter o selo Brasil. Esse é um produto de origem brasileira, tanto que quando a gente fala de tempero brasileiro, a gente não tem um tempero que representa o Brasil inteiro, nós temos o tempero mineiro, o tempero baiano, nós temos uma regionalização, mas ainda interna para nós. Porém, o que seria tempero brasileiro internacionalmente, a gente sabe que o cebola e alho, que até na França tem essa discussão de que arroz não deveria ser refogado cebola e alho, que isso é uma coisa muito brasileira. Mas ainda assim, não é um tempero que só nós produzimos, só nós podemos bater no peito e falar isso aqui é do Brasil. Então, nós temos uma variedade, uma gama de sabores brasileiros muito forte que deveria ser desenvolvida para o mercado internacional, e a parte de sustentabilidade, que é então a adoção de práticas sustentáveis na produção e na cadeia de suprimentos, e aqui é o mercado com menor impacto, mas maior oportunidade de defender essa ideia de que sim, é um mercado sustentável, é um mercado que já tem as práticas desde a sua produção até a industrialização muito bem estabelecidas, diferente da parte da geleia e de molhos, que já tem uma demanda uma industrialização mais forte. Ah, então, aqui, quando nós falamos da estratégia para a internacionalização dos temperos, nós temos esses 5 fatores. O que, para topo global, é uma recomendação forte é a ideia de qualidade e variedade e essa adaptação de mercados locais. Então, a possibilidade de embalagens mais inovadoras é um foco interessante para esse mercado. Lu? Aqui ainda está dentro de temperos, Gabs. Perdão. Então, continuando, aqui quando a gente fala de tendências e hábitos de consumo, nós já temos como eu disse, a parte dos produtos naturais, o clean label. O consumidor mais engajado no padrão de vida mais sustentável, essa é uma tendência em todos os mercados no setor de alimentação, nada muito novo para nós. A digitalização, que então aqui é onde a gente coloca essa parte que elimina as barreiras geográficas, que é como a gente pode até ensinar como consumir. Se a gente pega as redes sociais, tem toda a questão de o cozinha em casa, faça você mesmo. Nós temos uma questão que antes a gente não tinha muita acessibilidade à informação, então, eu vou comprar esse tempero, mas eu não sei onde utilizar, então, até eu não sei se vocês viram aquele vídeo o vídeo das ervas finas, onde você usa as ervas finas. Eu não sei se vocês viram, tem até um meme sobre isso. Ah, a gente poderia utilizar dessa oportunidade, dessa digitalização, como uma forma de educação e implementação de novos sabores no mercado internacional, pois já existe essa busca, já existe até essa trend, então, new flavors, tropical flavors, se vocês pesquisarem, vocês encontram isso. Ah, e seria interessante uma empresa brasileira, já que são até de uma certa forma sabores brasileiros que estão sendo levados para fora, assumir essa tag. A busca por produtos que tragam experiência de restaurantes requintados no preparo das refeições em casa. Então, para a internacionalização, é interessante a primeira entrada ser por food service, ser por restaurante, ser por hotéis, onde existe essa demanda ou essa experiência tropical. E aí, se possível, entra por outra, tenha uma entrada mais fácil, já que para internacionalizar tempero, a gente sabe que ele teria que ter essa ideia de um produto gourmet, ter um preço, um ticket médio mais alto. Então, o primeiro contato de consumo ser direto, onde já se espera a sabores inovadores, sabores exóticos, pode ser uma estratégia interessante. E o mercado que mais é atrativo hoje é o mercado asiático, pois tem o crescimento mais acelerado. Bom, a gente também destaca alguns desafios
da internacionalização dentro desses 3 setores. O primeiro deles é a comunicação, no sentido de haver uma necessidade de conscientização do cliente sobre os sabores, porque por mais que nós tenhamos apresentado essa tendência da busca pelo exótico, pelo sabor diferenciado, uma coisa é ter o interesse em conhecer esse sabor, e a outra coisa é realmente ter essa saber mesmo o que que é um molho de tucupi, ou o que que é uma pimenta murupi, qual que é esse sabor? Ele se compara a uma pimenta, por exemplo, do México, da Índia, ela é mais fraca. Então, para não correr riscos de levar um produto e ele acabar não sendo bem aceito no mercado, é importante ter essa estratégia de conscientização do que realmente é aquele sabor que vai estar sendo transmitido. Adaptação à culinária global no sentido dos hábitos de consumo, nos produtos complementares, porque existem produtos que, por exemplo, como a gente teve aqui a pergunta sobre o açaí, mesmo dentro do Brasil, a gente tem o consumo do açaí de maneiras diferentes, ou como sobremesa, ou como um molho, quem dirá também em contexto global. Então, às vezes, essas diferenças em hábitos de consumo também geram uma necessidade de trabalho, de posicionamento diferente. Então, também é um desafio que a gente destaca. E a questão do food service, que o Gabriel também acabou de explicar, e sobre as certificações. Existem mercados que necessitam de embalagens, de regulamentações específicas diferentes, então também acaba sendo um trabalho que tem que ser feito na hora de internacionalizar. Por fim, nós temos Pode as passar isso. E, recomendações portanto, em... pode ir. ah, pode falar, Gabs. Quando a gente fala das recomendações, nós temos o que seriam as oportunidades do mercado global para molhos, geleias e temperos. É que existe um mercado grande, é um mercado vasto, e as empresas brasileiras já possuem uma entrada como marca Brasil e como se não quiser ir para a marca Brasil e para algo mais de sustentabilidade, já tem esse reconhecimento global, então é uma oportunidade, é um fator interessante para essa venda. As vantagens competitivas se dão pela biodiversidade, os sabores únicos, a tradição culinária e a desvalorização do real. Então, para compradores internacionais, a parte de que é um preço melhor por mais oportunidades com os sabores e essa parte da biodiversidade é um fator legal de ser discutido dentro de uma mesa de reuniões, uma roda de negócios. O que identificamos como a chave de sucesso se dá pela alta qualidade dos ingredientes naturais, serem marcas fortes no mercado nacional, então a gente tem uma grande oportunidade de levar não só a marca, não só o produto, mas também levar uma marca, caso seja de interesse. E a busca por novos mercados tem a tendência, em teoria, seria para 2025 até 2029, como vocês viram nos dados que apresentamos, pois é onde não apenas o consumidor, mas também o mercado já busca algo novo, já tem uma oportunidade para o mercado brasileiro, onde nós temos um potencial de internacionalização e exportação muito forte, muito esperado a partir de 2025. Aí, levando nessa questão, o potencial de crescimento já se vem pelo planejamento estratégico e ações direcionadas, então não é recomendado focar em todos os mercados ou todos os países de uma vez só. É interessante essa conscientização e essa educação com uma ação direcionada, um planejamento estratégico focado no mercado. E aí, com as empresas brasileiras, elas conseguindo alcançar um resultado expressivo com essa ideia de internacionalização, o mercado global começa a ser mais acessível. E essa foi a nossa apresentação. Peço desculpas pelos momentos que tivemos mais cedo, mas se vocês precisarem, nós temos aqui nosso meio de contato, um pouco do nosso histórico. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Obrigado, Gabriel, Luiz, né, pelo conteúdo apresentado. Eu queria, né, fazer uma rápida avaliação aí com todos, né, em relação ao conteúdo, né. De novo, né, é um retrato, né, uma fotografia, né, de como o mundo está se comportando, né, em relação às categorias, né, de molho, geleias e temperos. E aí, numa conversa que eu tive com o André em relação a essas perspectivas, né, já levei para ele
alguns dos mercados que o Gabriel e o Luiz trouxeram para vocês aqui, né? Então, tem uma perspectiva de Europa como oportunidade, né? E tem uma perspectiva de Estados Unidos também como oportunidade. Isso não significa, né? E aí, trazendo um pouco aqui para o universo ABMAP, né? No nosso dia a dia de trabalho, né? Que as outras regiões do mundo não tenham oportunidades, tá? Então, tem. É importante a gente visualizar o contexto global, né, para que a gente possa compreender a forma de inserção. Então, quando o Gabriel e o Luiz trazem algumas falas, como, por exemplo, essas conexões em relação a alguns tipos de produtos que incorporam a biodiversidade do Brasil, etc., e aí os desafios em relação à comunicação, está aí o que a gente chama de valor agregado do produto. E muitas vezes é o valor agregado percebido pelo comprador internacional, né? Ou não percebido. E aí é um ponto sensível, delicado, mas que é justamente aí que pode haver maior oportunidade, de novo, né, na Europa e nos Estados Unidos, e um pouco mais desafiador de desenvolver categorias específicas, né, dentro de molhos, geleias e temperos, num contexto como, por exemplo, da América Latina, né? Então, hoje, se a gente for pegar o core business da ABMAP, né? Então, de novo, né? Biscoitos, massas, pães e bolos, a nossa configuração de resultado de exportação está concentrada na América Latina, né? E aí, poxa, Rodrigo, mas aí vocês falam de Europa e Estados Unidos, então cadê a América Latina? Então, a América Latina tem muitas oportunidades, né? A gente observa um contexto de facilidades, por exemplo, do ponto de vista logístico, né? Frete marítimo, eventualmente até um frete rodoviário, que pode tornar né, essas categorias todas de produtos, até mesmo considerando a geografia brasileira, né? Então, proximidade com alguns países vizinhos aqui na América do Sul, para justamente ser competitivo do ponto de vista de preço. Mas aqui a ideia foi justamente a questão do valor agregado percebido, né? Então, onde vai se valorizar alguns atributos de valor, de agregação de valor, por parte do comprador, mas principalmente olhando para o consumidor final, né? Então, na Europa e nos Estados Unidos, o consumidor final vai valorizar alguns atributos que nós aqui no Brasil podemos trabalhar ou temos já desenvolvido, né? Então, podemos, pensando, por exemplo, né? Goiaba é uma fruta que nós temos em abundância aqui no Brasil, né? O Brasil é considerado um dos maiores produtores globais, né, de goiaba. E aí a goiaba, fazendo um paralelo com que a gente estava conversando antes sobre o açaí, né? Ela pode ser molho e ela pode ser também uma geleia. Ela vai ser naturalmente compreendida como geleia, porque a gente vê mais essa categoria desenvolvida, mas nós temos aí o substituto de ketchup, né? Que é feito de goiaba, né? E eu cheguei a conversar já individualmente com algumas empresas sobre esse produto, que é uma categoria ainda não tão desenvolvida, mas que já existe uma demanda por esse tipo de produto no mercado internacional, que nós aqui no Brasil ainda não temos tão desenvolvido, justamente pelos hábitos de consumo que nós temos, e aí a questão de escala, né? Então, a empresa ter uma linha de produto específica para exportação ainda é difícil para nós aqui no Brasil, né? Então, notadamente, a gente tem aí cerca de 80% a 90% do faturamento das empresas no mercado interno. Então, ainda é difícil das empresas terem produtos específicos só para exportação. E a gente entende isso por conta do desafio de você ter uma linha de produtos desenvolvida só para esse objetivo, né? Então, de novo, né? A gente está falando aqui das oportunidades e da percepção que se tem de Brasil, né? Então, por que não Rod, se você me desenvolver? permite, Por favor, eu acho André. que super casa com. Já me apresento, pessoal, mas super casa com esse ponto que você está comentando. Eu estava fazendo uma análise com um cliente ontem, justamente de como a categoria de molhos, principalmente, ela tem um papel de aguçar a curiosidade do consumidor. Por quê? Porque ela é de baixo desembolso. Então, quando você chega e vê algo diferente,
você pode comprar e não gostar, porque ela não tem um preço proibitivo. Então casa super com o que você traz. Porque aqui a ideia é, temos o mainstream, a gente vai falar um pouquinho na minha apresentação, que é o que são os top 15 sabores, ingredientes desses países, que a indústria de lá está fazendo, mas também importando de outros países. Mas quando a gente aguça a curiosidade do consumidor, em molhos principalmente, ele tem uma abertura. Porque olha que diferente isso, o que será que é? Eu posso provar se ele estiver disponível, porque é um baixo Uhum. desembolso. Então, a categoria joga esse papel também no mundo inteiro. Então, é super interessante que, talvez, se eu puder até complementar a fala do Gabriel, do Luiz e a tua aqui, né? Às vezes é gerar essa curiosidade. Comunicação, às vezes, é difícil num estado de exportação. Eu sei bem, eu sou internacionalista pela Unesp, Formação. mas eu também, Uhum, de uhum, formação, mas de carreira, uhum, sou em marketing há mais de 15 anos, né? E a gente vê que é muito difícil. Como que eu vou criar, né? Tipo, como que eu vou comunicar em determinados países? Às vezes eu não tenho orçamento para isso. E quando você gera curiosidade, isso pode ser através do rótulo do teu produto, onde você, ok, ter uma embalagem específica para esse item de exportação, que é uma coisa comum, né? Colocar uma coisa chamativa, um claim diferente, para trazer essa curiosidade. Opa, o que, que é isso? Gostar ou não gostar vai do perfil. A comunicação ajuda a aplicar isso, né? Então, cara, tucupi, nunca vi. Se pega tucupi e coloca no pão, obviamente esse consumidor não vai gostar. Então, a uhum. comunicação ela vem e pode ser uma comunicação dentro do rótulo, inclusive. Teste isso com uma carne de pato, teste isso com uma carne branca, teste isso dessa forma. Então, Hum. o consumidor hoje, ele quer ser guiado, e isso é uma das super tendências que a gente vê no mundo inteiro. Então, como na hora de exportar, de abordar esse consumidor de outros países, que muitas vezes a gente nem conhece tão bem a cultura deles, como que a gente consegue também guiar eles através do nosso produto? Gerar curiosidade, a compra, e nessa compra que ele tenha a melhor experiência possível, com mínimo de esforço e recurso, que eu sei que exportação geralmente conta com isso, né? E normalmente em dólar ou em euro, o que pesa, né, nos investimentos das empresas, né? Então, do ponto de vista teórico, né, a gente sempre estimula as empresas, né, a fazer esses investimentos, principalmente quando a gente pensa em trade marketing, né, etc. Então, a Apex, né, Brasil tem feito uma série de iniciativas com esse objetivo. Então, por exemplo, eles voltaram recentemente a fazer algumas iniciativas de apresentação de produtos em algumas redes de supermercado pelo mundo. Então, eles vão começar, por exemplo, um trabalho na rede Lulu, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, com esse foco. Então, por um período, uma semana, 2 semanas, você vai ter ali um espaço de gôndola na Arábia Saudita, um baita mercado para você apresentar o seu produto. E aí é aquela coisa do tiro certeiro, né? Pode não ter custo, ou custo não tão claro, etc. Mas e aí, qual é o impacto que eu quero gerar para marcar território? Para que eu possa ter essa oportunidade, essa janela, para justamente fazer esse impacto, né? Que a gente sabe que os investimentos são muito altos. Então, enfim, né? Eu quero muito, e aí já faço uma provocação para todos que estão aqui, né? Vocês venham para o projeto nosso aqui de exportação da Abimap, juntar esse caldeirão aí de sabores brasileiros, né, para que a gente possa juntos fazer esse trabalho no mercado internacional, tá? Então, não quero perder o fio da meada, então já trago aqui André Ferrari, da DSM, para trazer o seu complemento aí, né, e um conteúdo mais direcionado com essa percepção, como o André já trouxe, né, de aromas e sabores, né? E isso mesmo, Camila, tá isso aí, ó. Vamos exportar coberturas de goiaba, né? De novo, trazendo novas experiências, né? Para o comprador, e aí o André trouxe super bem aí essa ideia, né? Que a gente precisa guiar o consumidor, né? Então vamos fazer esses eventos aí de experiência também, né? A gente já fez, para quem acompanha a gente aí há mais tempo, né? Uma ação que a gente deve retomar o ano que vem. Fizemos na APAS, né? Que a gente trouxe algumas redes de supermercados do Brasil para apresentar um portfólio de produtos, né? E aí fizemos várias ações de experiência com esses alimentos, né? Por que o varejista? Porque o varejista escolhe aquilo que vai estar na gôndola dele, né? Então, ele é comprador, mas
também tem um olhar de consumidor, ele não pode ignorar o consumidor que visita a loja. Então, muitas vezes ele fica refém, entre aspas, de um importador e distribuidor que se apresenta para ele com, olha, tem aqui esse item, né? Vamos colocar na sua gôndola, né? E aí muitas vezes ele fica refém daquilo que o importador e o distribuidor que acessa ele, né, a rede dele, está apresentando de novidade. Então a gente quis diminuir esse distanciamento entre oferta, né, ou seja, aquilo que a gente pode levar para esses estabelecimentos, né, e a demanda do mercado, né? Então a gente convidou algumas redes do varejo e aí notadamente da América Latina para vir ao Brasil na APAS, né? Que é uma loucura para quem já foi na APAS, né? É uma feira assim caótica até, né? Mas mostrando um pouco do tamanho do Brasil, né? A pujança do país, etc. Em paralelo, a gente fez algumas iniciativas de ativação desse players de mercado, desses, né, players de mercado, foi muito positivo. Então, cada vez mais a importância da gente ter iniciativas de experiência, né? E experiência do ponto de vista de consumidor é bacana, é o que a gente vê no mercado, mas para nós aqui, como grupo, né, empresas, associação e até parceiros aí, no caso das duas empresas que estão com a gente hoje aqui, da gente conseguir ser assertivo na hora de conseguir arregimentar quem compra, né? E não só quem consome o produto, né? Então, André, passo a palavra para você, seja bem-vindo. E muito obrigado aí por Obrigado, aceitar Roger. o nosso convite para o dia de hoje. Bom, eu fiquei muito feliz, na verdade, estou honrado em voltar a casa. A Bimap já foi minha segunda casa, né? Rodrigo, Renata me aturaram muito participando das reuniões, começando projetos, estabelecendo outros. Fiquei muito contente com esse convite. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou o André Ferrari. Por quem não me conhece, eu tenho aí 15 anos de carreira em marketing, como eu comentei. Sou internacionalista de formação. Já trabalhei com mercados tanto nacional quanto internacional. Minha última passagem foi pela BRF, que não tem nada a ver com a Bimap aqui, mas eu trabalhava justamente os mercados de Américas, África, Europa, então eu sei muito bem os desafios de entender esse consumidor, o que levar para esse consumidor e por aí vai. Aqui hoje eu estou na DSM Firmenich, eu acho que vale apresentar que nós somos uma casa de aromas e ingredientes que soma mais de 150 anos de inovação. É uma empresa que ela tem raízes suíço-holandesas, né? E aqui a gente tem 4 áreas que a gente trabalha e eu estou alocado em Taste, Texture and Health, que basicamente a gente consegue trazer sabores, ingredientes, moduladores de sabor e trabalhar bem próximo da indústria em fazer um produto final disponível tipo, nas gôndolas do mundo inteiro. Então, junto com os nossos clientes, a gente consegue entender necessidades, avaliar tendências de mercado e trazer o melhor chocolate para um produto de chocolate. A gente consegue ter um olhar de tonalidades, como a gente chama, do que é consumido em determinado local, em um país, numa categoria, e inspirar aqui os nossos clientes com isso. Também melhorar textura na boca, porque no final todo mundo que vende alimentos vende sabor. Então é um componente muito importante. E nessa conversa com o Roger, na verdade, estava almoçando e a gente começou a conversar. Eu achei super legal casar com a fala do Luiz e do Gabriel aqui, né, com o estudo da Tolkien, mas como que a gente pode talvez olhar através desse time aqui de inovação, que por trás de mim aqui tem um time de aromistas, de técnicos, de Consumer Insights, a gente falar um pouquinho dessa ferramenta proprietária que a gente tem, que é o Flavor Knowledge Portal. Então, essa é uma ferramenta exclusiva da CM Firmenich, em parceria com a Mintel, que a gente consegue, num olhar macro, pegar quais são os sabores que hoje são mais vendidos em determinadas categorias, determinado país, determinado momento nos últimos 20 anos, o que está crescendo, o que está virando tendência no mercado e não no outro, e quais combinações são bem-sucedidas. E aqui a ideia de trazer para vocês é realmente mostrar um pouco dessa ferramenta. É um bate-papo super rápido, mas tem meu contato no final para a gente conversar, mas que a gente olhe para esses países foco. Então, hoje, na verdade, o mundo é cheio de oportunidades. Então, assim, países foco não é porque a gente está trazendo Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Reino Unido aqui como potencial,
que vocês não vão ter um super espaço em Paraguai, México, África do Sul e qualquer outro. Então, a ideia aqui de olhar para esses países como são focos hoje do projeto, né, de exportação da categoria. Então, aqui a gente vai ver um recorte Estados Unidos, que hoje é o maior importador da categoria. Eu até fiz uma pequena análise aqui, onde a gente vê produtos importados nos últimos 4 anos que a gente vai ver, a gente tem próximo de 20 mil SKUs no varejo desses países todos. E aí, quando a gente vai ver Brasil, esse número cai drasticamente. Então, é porque é mais difícil? Não, eu vejo que é uma grande oportunidade de entrar. A gente tem muita coisa para gerar essa curiosidade e experimentação que a gente estava falando até agora, tá? Então, para vocês entenderem, antes de eu entrar tipo, nos países e nas categorias, eu quis trazer esse slide de como a gente vai ler o Flavor Knowledge Portal. Então, André, sempre você vai ler. Oi? só uma observação. Não sei se você está com o teu slide em modo de apresentação, mas para nós Para mim. ele tá como se fosse o PowerPoint. E coloca em modo de Ah, apresentação, tá bom? ele tava, eu acho que foi a forma que eu compartilhei. Isso, por favor. Só Gente, para. Porque às vezes você está numa tela, a gente está em outra. ó, agora eu acho que vou compartilhar a tela toda, ver se vocês enxergam. Agora sim. Sim. Agora sim. Isso, perfeito. Estamos habituados a usar só um aplicativo, né, gente? Daí quando você vai para o outro, você se sente burro. Eu não uso o Zoom há muitos anos, então Só obrigado por me volta, avisar. só volta os slides, porque o pessoal não viu o resto, assim. Passa rapidinho de novo, então, por favor. Perfeito. Não, e vocês vão receber também, né? Então, aqui a apresentação Isso, da empresa, 130 pronto. anos inovando. Nós somos um dos líderes em patentes, em criações. Então, por exemplo, vou dar um caso aqui de tecnologia. A gente está enfrentando uma super crise global de cacau, vocês devem ter ouvido falar disso, né? Então, as colheitas não vieram como deveriam, teve uma questão de doença e tal. A gente conseguiu desenvolver, por exemplo, através de um aroma natural do cacau, um potencializador desse cacau, que você reduz a quantidade de cacau, mas mantém o sabor através dele. Então, aqui é um item de tecnologia que ele modula o sabor proveniente natural, obviamente, mas a gente trabalha também com sabores. Então, o aroma que a gente fala aqui é todo produto industrializado, todo, eu estou sendo otimista, mas 90% deles, eles muitas vezes têm um aroma natural. Aqui no Brasil, natural ou idêntico ao natural, artificial não é tão comum nas categorias que a gente está trabalhando, mas que a gente consegue, tipo, fazer o quê? Potencializar esse sabor. Então, às vezes você vai comprar, vou dar um exemplo de outra categoria, um salgadinho que ele é de batata, e ele tem um aroma de batata para você também sentir esse sabor de batata. Então aqui a ideia é o quê? Como que a gente arredonda e potencializa o sabor? Aqui todo o time atrás de mim, aqui como marketing, né, trabalho muito próximo de aromistas, dos técnicos de aplicação e de consumer insights para trazer o olhar do consumidor. E essa aqui é a plataforma que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, na plataforma a gente vai ver muito quais são os sabores principais, o que foi tendência no último período analisado, quantidade de lançamentos que a gente consegue captar e por aí vai. Então, países foco, Estados Unidos, por onde eu vou começar, e na União Europeia, esses 6 países-chave. E aqui, pessoal, é o modelinho que vocês vão ver na sequência. Então, só para a gente estar na mesma página, super importante. Aqui a gente sempre vai ver a categoria, a região. E vocês veem meu mouse? Sim, Vocês sim, Dá conseguem pra ver o ver laser? sim. Perfeito. sim, Sim. dá para ver. Uhum. Fantástico. Então aqui a gente vai sempre ver, tipo, a categoria, o nome ele pode mudar, tá? E isso eu vou falar também em cada uma das categorias. Taxonomia, ela muda para cada plataforma, Mintel, Euromonitor pra gente, mas aí aqui eu trouxe exatamente molhos, geleias e temperos. A região que a gente está analisando é o país, então eu poderia fazer um olhar, tipo, mundo, eu poderia fazer um olhar América Latina, eu poderia fazer um olhar Europa, aqui eu trouxe os países focos, e o período? O período eu peguei os últimos 4 anos completos para a gente conseguir ter essa imagem macro do que foi a categoria, tá? Aqui nesse cantinho vocês vão ver o número de lançamentos no período dessa categoria nesses países que a gente está olhando, tá? E aqui número de lançamentos número de lançamentos que chegaram ao ponto de venda. Então aqui, por exemplo, eu exportei açaí em pó para uma indústria dos Estados Unidos. Ele não é contabilizado. Então aqui a gente está tendo uma visão de varejo através de consumidor. Então, o consumidor ele pôde encontrar em algum ponto de venda nesses países esses produtos, tá? É assim que a gente contabiliza.
Aqui é um quadro que a gente vai ver os top 15 sabores e ingredientes que são presentes na categoria. Então aqui pode ser ingredientes como, por exemplo, tem uma castanha. Ele pode ser um aroma de castanha, mas também tipo a castanha ali junto. E isso representa o maior volume de vendas e o share of shelf da categoria. Então vocês vão ver, por exemplo, aqui em geleias eu tenho morango jogando um papel fundamental na maioria dos países. Então, morango hoje, se você chega nesses países, ele vai ter uma participação de gôndola muito maior que os demais. Então, aqui pode trazer alguns insights também. E na parte de baixo, que é o lado que eu, como marketing, amo sempre olhar e acompanhar, são as tendências de sabores e ingredientes na categoria também que foram lançados no período que a gente seleciona. Aqui selecionei para a gente 2023 fechado versus 2022 fechado, para a gente ver de um ano para o outro o que cresceu. E aqui a gente consegue ver crescimentos do o que é a tendência que cresceu até uns 5%, o que aqui dobrou de tamanho e aqui triplicou, quadruplicou em número de lançamentos. Vamos para a prática, pessoal. Muita informação, mas eu Vocês me escutam? Oi, agora sim, mas não dá para ver mais a apresentação. Boa. Rodrigo, não dá para te ouvir. Caiu. É. Eu acho que caiu. Volta de novo, André. Normal. Acho que caiu para todo mundo. Alguma pane aí do Zoom, talvez. Eu só ouvi pelo... Vocês conseguem ver? De novo? Agora a gente consegue ver. Agora tá Mas transmitindo. Isso. eu acho que volta uma tela, que eu acho que a gente não viu a anterior. Isso, Mas aqui eu cobri Paramos bastante aí. conteúdo. Paramos aí. Sim. Perfeito. Isso. Então aqui eu começo trazendo um olhar de Estados Unidos. Então é bastante informação, mas vem comigo que eu vou navegar vocês aqui nesse slide. Então quando a gente fala, tipo, mas eu quero ver molhos e temperos. Como que a gente traduz molhos e temperos? A gente traduz como dressings and toppings, e aqui a gente está falando de table sauces, basicamente. Então você vai encontrar aqui, tipo, ketchups, mostardas e tudo mais. Sauces, gravies and relishes. Aqui pode ter, por exemplo, molhos de tomate para macarrão, molhos saborizados e stocks. A gente está vendo, por exemplo, aqueles caldos de tempero. São caldos industrializados ou caldos congelados. Então, um caldo de carne, por exemplo, vendido congelado, num varejo norte-americano, a gente consegue ver aqui. E lembrando que esse aqui é uma relação de lançamentos e relançamentos. Então, o que a gente teve de movimentação? A gente teve mais de 7 mil lançamentos nesse mercado, tá, nos últimos 4 anos, e aqui a gente considera qualificados para essa análise tudo que declara sabor. Então, se eu chego no mercado e vendo, tipo, esse é um molho, só que eu não digo é um molho barbecue, é um molho não sei o quê, eu não declaro o que tipo de molho que é molho para macarrão. Se eu não declaro tomate, ele não é lido. Só para vocês entenderem porque tem esses dois números. Primeira fileira aqui, a gente tem o top 5 dos Estados Unidos, e aí ele começa com chili. Isso é super interessante. Chili como tonalidade de picância, tá? Super comum nos Estados Unidos. Muda muito de país para país isso, mas ele passa por um alho, pimenta, aqui o perfil de pimenta preta, tomate e salsa sauce, que é um perfil parecido com um vinagrete, é um perfil mexicano de molho de tomate também, mas com condimentação. E aí ele vai com uma mistura de pimentas aqui e ervas, barbecue super forte, isso pode vir em formato tipo do barbecue tom carne, mais um defumado, cebola, ervas em geral, manjericão e por aí vai. Quero chamar a atenção, e isso vai ser compartilhado com vocês, mas chamar a atenção para vocês no que é as tendências. Você está me mostrando tomate em top 5, mas tomate também é em tendência. Qual que é a leitura disso, pessoal? Tomate é uma categoria massiva, tem uma alta participação de vendas e de gôndola, mas ele continua relevante, porque ano após ano ele ainda tem um crescimento, e nesse caso de 40% em lançamentos. Então é assim que a gente vai ler esses termos. Na parte de super trend a gente traz tudo que cresce em percentual. Então, cara, não tinha muito essa tonalidade, lançaram uma num ano e 5 no outro. Então, aqui é onde está a movimentação e onde a gente pode pensar
em como está indo o consumo dessa categoria nesse mercado. Então, tofu, aqui a gente tem cebolinha, a gente tem iogurte que chama super atenção, porque sauces nos Estados Unidos você também fala de sauces doces, né? Como chocolate sauce, como cobertura de um bolo e por aí vai. A gente fala de peru, e aqui um peru, provavelmente tipo esse grelhado do peru, com uma nota de pele e tal. Azeitonas pretas, tzatziki, que é um molho grego, que ele é na base de iogurte, pepino, alho e hortelã. Miso, mascarpone, yuzu e o nutmeg é a noz moscada. Então, qual que é o interessante de ler aqui? Eu consigo fazer uma análise mega rápida de tendências asiáticas no mercado estadunidense, porque a gente tem tofu crescendo, yuzu, que é um limãozinho japonês, a gente consegue ver também um miso. Então, certamente tem um crescimento dessas tonalidades asiáticas ali. Aqui, quando a gente vai para frutas, e aí eu compartilho com vocês, vai ter meu contato, a gente pode falar em mais detalhes, porque aqui vai passar por itens como tequila, mas como tequila está previsto tipo em molhos, existe uma grande tendência mundial e a gente já começa a ver aqui no Brasil também de temperos alcoólicos, entre aspas. Então ele pega o sabor de um whisky, de uma tequila, mas não carrega o álcool para dentro desse molho. Então a própria, por exemplo, Unilever, ela tem um molho de barbecue com whisky hoje que está presente no varejo brasileiro. Então é nesse olhar de tequila como ingrediente? Provavelmente não, mas tequila como sabor é um item que super cresceu nos Estados Unidos, aí ele dobrou o tamanho de lançamentos. Mas vai para frutas, aqui vou dar uma corrida for the sake of time, né, pessoal? Quando a gente vai ler, então, geleias, a nossa leitura é de frutas e fruits and preserves. Então, aqui vai estar compotas, geleias e tudo oriundo de frutas, tá? Tipo, frutas e oleaginosas. Então, aqui, para pensar em Estados Unidos em spreads, peanut butter, manteiga de amendoim, é o que domina, 12% dessa categoria hoje de spreads, ele está em manteiga de amendoim. Passa por amêndoa, morango, ou castanha de caju, e aqui a raspberry, ela é a framboesa? Sempre confundo o nome dela em português. Isso. É framboesa, né? Uhum. E daí vai passando por damasco, mirtilo e por aí vai. Quando a gente olha na super trend, nesse canto inferior esquerdo, o que a gente tem aqui? Crescendo doce de leite, e doce de leite é uma coisa muito comum para a gente, mas ao mesmo tempo para os Estados Unidos, ele tem todas essas variações de doce de leite. Um doce de leite argentino tem um perfil completamente diferente de uma carreta, como eles chamam no México, ou até do doce de leite do Brasil. Então aqui tem crescido esse interesse e os lançamentos pensando nisso. Caramelo, que já é uma categoria tipo forte ali, coco, e aqui coco com um perfil muito do lado de tropical, mas também do ingrediente, né? Banana, pêssego, até vale comentar, nós da DSM Feminist temos um acordo com a Pantone, uma parceria de muitos anos. E a Pantone, todos os anos, ela libera a cor do ano. Esse ano é o Peach Fuzz, e aí junto com a cor do ano a gente libera o sabor do ano. Então no mundo inteiro a gente promove qual que é o sabor do ano de 2024. E esse ano foi pêssego. E a gente já vê um crescimento também de tonalidades de pêssego aqui. Uvas e outras berries em geral. Então aqui, por exemplo, eu não vejo açaí, mas açaí pode ter uma leitura, nesse caso, dentro de outras berries, porque é um açaí berry. Quando eu falo, por exemplo, do goji berry, pode estar aqui dentro também. Se tiver dúvidas, a gente pode me interromper a qualquer momento, ou a gente libera uns minutinhos no final para sanar, tá bom, pessoal? Quando a gente vai para a Europa, e aqui na Europa eu fiz uma cesta, né? Então eu juntei, pode ter alguma divergência de um país para o outro, mas quando eu junto Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Itália, é isso que a gente tem na categoria de molhos e temperos. Diferente dos Estados Unidos, que o Chile era em primeiro lugar, a gente vê que tomate aqui é muito forte, uma influência mediterrânea, obviamente, mas picante vem em segundo lugar. Perfil de pimenta preta em terceiro, pesto super forte, né? E na Itália, não só na Itália como em toda a região, e o alho jogando um papel aqui decisivo também. Quando a gente vai para o lado do super trend aqui,
que a gente vê? A gente vê um interesse super grande em outras picâncias, e jalapeno pepper é algo que a gente vê em várias categorias, não só nessa, crescendo em muitos lugares do mundo, que é a famosa pimenta mexicana. Também tem um Worcester Sauce, que é um molho hoje que é do Reino Unido, mas ganhando um espaço nesse país como um todo. Uma pimenta branca, fennel, um feijão vermelho, mascarpone, com um sabor que é um tipo de queijo. A gente tem aqui cannabis crescendo muito na Europa também, como ingrediente barra sabor. Tâmaras, esse chili sauce, mas num perfil de table sauce mesmo, né? Então, diferente desse chili aqui, que ele é um condimentado para preparos e tal, aqui é um perfil muito daquele aquele molho de pimenta que a gente coloca num alimento. E anis também crescendo, tá? E aí a gente viu tequila nos Estados Unidos, a gente viu whisky aqui crescendo muito forte na Europa também. Então, nesse olhar de o sabor do alcoólico sem ser alcoólico, né? E quando a gente vai para frutas, aqui nas geleias, a gente vê, em primeiro lugar, diferente dos Estados Unidos, aqui eles inverteram, né? Então a gente tem morango jogando um papel crucial aqui nesses países. A gente tem uma manteiga de amendoim também importante na Europa, que é algo que a gente não imagina de primeira. Uma parte de creme, aqui creme é como que a gente transforma isso em algo cremoso, né? Então, o apelo, o claim de cremoso na embalagem é algo forte. Aqui a gente tem damasco e, de novo, a gente tem a framboesa jogando um papel super relevante aqui. E quando a gente vai para o super trend, o que a gente vê? Biscoito, em primeiro lugar, e nossa, mas geleia com biscoito? Aqui a gente está olhando spreads, lembrando, né? Então, essa onda de cookies and cream, que está crescendo no mundo todo, e Coca-Cola de Oreo, Oreo sabor Coca-Cola, isso também reflete em outras categorias. Então, tem uma movimentação de incluir biscoitos nesses spreads. Provavelmente aqui está com peanut butter, tá, pessoal? Mas também poderia ser numa base de outra fruta. A gente vê aqui uma cereja crescendo, grapefruit, a parte de sal marinho, talvez brincando com o caramelo, que está aqui no top 15, né, um caramelo salgado, alecrim, esse currant, que é uma berry pretinha, tropical fruits, e aqui no geral pode ser um blend, então frutas amarelas, que você vai pegar um abacaxi, que você vai pegar um maracujá, e você mistura isso para trazer tipo, dentro da categoria. Aqui a gente tem o thyme, que ele é o... Me fugiu o nome, aquela folhinha bem pequenininha, na verdade, que a gente usa para fazer com carne. Pesquiso daqui a pouco, pessoal, eu mando para vocês. Fica tranquilo, eu só ia perguntar para você, aproveitando que você acabou de falar dos tropical fruits, de goiaba. A Camila perguntou em relação aos Estados Unidos e aí vale já para a Europa também. Como que você encaixaria a goiaba aí olhando para Goiaba. essas? Isso. Perfeito a pergunta. No levantamento que eu fiz de itens importados, inclusive goiaba aparece principalmente no formato de corte, né? E aí a gente tem até ketchup de goiaba, eu vi ketchup de banana, claro que é num nicho, não é no mainstream, mas existe. Guava, se tivesse bastante relação aqui, não aparece, não tem guava aqui, ele poderia aparecer, eu vou voltar nos Estados Unidos, mas em Tropical Fruits, aqui é um blend, então poderia ser uma goiaba, mas se eu declaro só como goiaba, ele não aparece aqui dentro de tendências, tá? E ele apareceria como goiaba mesmo e não como um blend de tropical. Estados Perfeito. Unidos aparece manga, nossa, ruibarbo, bem curioso. Goiaba não. Mas eu posso dar uma olhada se eu tenho tipo, alguma coisa procurando goiaba em específico na plataforma. E aí ele pode trazer pra gente também a plataforma esse olhar focado, tá? Mas tem um recorte aí de tropical, né? E eu acho que é interessante, porque, né, na verdade, até uma pergunta, acredito que goiaba se encaixa, né, como tropical ou não? Total. Goiaba, na verdade, ele não tem a leitura de guava, talvez quem já teve essa experiência, eu não quero. Quem já exporta isso, mas quando das minhas passagens pelo mundo, tipo, a gente fala de Brasil, eles falam muito de mamão, que nossa, a gente queria ter mamão como vocês têm. Eles falam de goiaba, mas talvez eles não saibam o nome, eles sabem aspecto.
Então, para você capturar um consumidor que conhece goiaba, é mais difícil nesses mercados. Mas se você consegue trazer essa curiosidade que a gente falou antes dessa apresentação aqui, com certeza é um chamativo. É uma goiaba tropical e descrever, talvez, o que ele pode esperar desse item. Essa é uma forma que eu acredito que pode ser exitosa para chegar nos pontos de venda desses países, tá? Bem lembrado, né? Porque a goiaba, como também tem essas variações, né? É importante destacar até aquela parte do miolo da goiaba, né? A nossa goiaba, Exato. ela é bem rosada, etc. E aí até a casca também, né? Em alguns países é bem verde, né? Um verde até vai para um verde escuro. A nossa já tem uma outra tonalidade, o que acaba impactando no sabor também, né? Isso é notável, né? E aí aproveito também que a Joana trouxe aqui pimenta. Como que você está observando pimenta, que o foco, né, maior é na pimenta preta, né? E aí apareceu o jalapeño, né? Ela pergunta, né? Eles sempre aparecem de forma individual ou mix, né, de pimentas? Aparece das duas formas, Joana. Então aqui a gente consegue ver, antes de pimenta preta, ele traz a parte de chile. E aqui o chile sauce é o quê? Essa pimenta que você não fala, é uma pimenta dedo de moça, é uma pimenta gochujang, coreana, ou o que que seja. Chile é geral, picante, mas é um picante condimentado. E aqui, quando a gente olha essa pimenta, aí é o perfil pimenta preta. Só que a pimenta ela aparece em diversos lugares aqui. Um spice blend, por exemplo, ele pode aparecer aqui uma mistura de pimentas brasileiras. Ele poderia ser classificado aqui dentro de um spice blend. Uma mistura de curries indianos. Ele poderia estar aqui dentro também, tá? Que aqui o curry, quando eu declaro curry está aqui. Se eu misturo esse curry com outras coisas, ele também pode estar aqui dentro, nesse que é o sexto maior item, tá? De sabor. Quando a gente desce aqui, a gente consegue encontrar também pimenta, vai estar presente. Horseradish, ele tem uma picância, mas não é pimenta propriamente dita, né? E aqui, do mais específico, aparece o jalapeño mesmo, que é nesse Super Trends aqui, crescendo 4 vezes os lançamentos nos últimos anos, tá? O que é Isso. curioso, né? Porque o jalapeño é muito forte nos Estados Unidos, né? E agora que está chegando essa tendência de jalapeño na Europa. Bacana. Exatamente. E aqui, na verdade, quando a gente olha a Europa, Estados Unidos você já tem aqui tonalidades, tipo, o Chile é o número um, né? Tipo, o Spice Blends também tá no top 15, essa parte de ervas, ele já tá acostumado com o que é o Spice. Quando a gente desce para tendências, a gente não encontra. Tipo, o que que tá crescendo? Tá crescendo consumos mais peculiares, como, cara, um molho de rosa. Aqui eu coloco, tipo, essa tendência asiática que a gente comentou, até uma parte grega mediterrânea, né, com uma azeitona preta e o próprio tzatziki, mas você não vê nenhum item de picância nas grandes tendências que tem crescido, porque já é muito estabelecido nos Estados Unidos. Então a gente deve ter aí nos Estados Unidos pelo menos, é um mercado enorme, já estabelecido, mas que não tem inovando ali. O que eu vejo também como oportunidade. O que, que a gente tem? Uma pimenta biquinho, que ela é super avinagrada, ela é muito saborosa, mas não traz a picância, ela pode ser algo para chamar atenção dentro de Chile, com uma condimentação local, ou desse Spice Blend mesmo, tá? E é Aí isso, pessoal. Eu tinha. eu acho que você tava nessa tela, e aí você tava no time, né? Time é tomilho, só É para. tomilho. Exato. Eu Tá bom? puxei aqui também. E aí, tomilho e cardamomo crescendo ali também, junto com umas tonalidades que mais têm crescido, mas você vê aqui, tipo, lavanda como algo interessante, você vê amaretto, então essa mistura do alcoólico, né, que aparece como tequila ou whisky em molhos, aqui ele aparece talvez cara, uma geleia com um toque de amaretto, então essa brincadeira de sabores, tá? Pessoal, é isso. Deixa essa apresentação, vai ser compartilhada com vocês também. Na tela eu deixo aqui nesse QR Code meus contatos. Se quiser conversar sobre oportunidades, sobre lançamentos, projetos, contem comigo, vai ser o maior prazer para mim. É isso. Super obrigado, André, para aqueles que estão com a gente ainda, né?
Agradeço também aí a participação, interação, né? Espero que tenha sido proveitoso. A gente fez essa 1h30 aí de bate-papo, menos na verdade, né? A gente começou um pouquinho depois aí das 9, já são 10h35, então, até pelos compromissos de todos, né? A gente vai encerrando. Eu só queria abrir também, né? Obviamente, dar oportunidade. Se alguém tem mais alguma dúvida, ou gostaria de esclarecer mais algum ponto. Lembrando que, né, todas as apresentações eu vou encaminhar para todos que se inscreveram. Então, quem se inscreveu ali no formulário online e acessou pelo formulário do Zoom, o link do nosso call hoje vai receber, né? Então, se eventualmente alguém não receber, né, eu vou até deixar aqui. Eu acho que a maioria que está aqui no qual nesse momento já tenho meus contatos, né? Mas eu vou deixar o meu e-mail de contato caso aconteça algum problema aí na recepção desse material, tá? Alguém tem pergunta? Oi, Camila, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Estou quase sem voz, mas vamos ver se eu consigo me expressar aqui. André, achei muito legal o doce de leite estar nessas tendências, tá? Eu trabalho com esse produto e é um produto bem diferente mesmo, né? Se você apresenta para o mercado árabe, ele não sabe nem quem que é. Então você tem que trazer lá uma mistura do que o caramel e mostrar para ele a peanut butter para ele entender e querer provar, porque algumas rodadas de negócio que eu participei, ele nem queria provar. E aí, Total. tá como na Europa e nos Estados Unidos. E quando eu estou apresentando esse produto, eu tenho vários feedbacks, né? No sentido assim, eu vendo ele para rechear, mas o consumidor está querendo ele mais para passar no pão mesmo, né? Que eu acho que é uma tendência. E veio também algumas novidades para ser usado em bebidas e eles também não estão querendo o doce de leite só a sobremesa. Eles querem um doce de leite com chocolate. Até eu acho que é porque você falou que o cacau está super caro, né? E aí Uhum. vem um doce de leite com avelã, não só o chocolate com avelã. E eu percebi que essa tendência tá evoluindo. Qual é a sua visão, né, assim, do que você tem estudado? Você acha que o que mais está vendendo mesmo é essa questão do spread, de passar no pão, de ser mais o consumo no café da manhã do que como recheio e coberturas? Camila, excelente pergunta. Eu não tenho a resposta assim curta, porque isso vai depender de uma análise muito de qual país a gente está avaliando, qual formato, a disponibilidade desse produto para esse consumidor. Então não existe uma resposta curta para isso. O que eu olho, por exemplo, pensando em doces de leite como sabor, que aqui a gente está falando como sabor sempre. E esse sabor pode ser num spread sabor doce de leite, ou ele pode ser numa pasta sabor doce de leite ou no próprio doce de leite mesmo. Então, se eu coloco dulce de leite ou doce de leite, que dulce de leite ficou o nome internacional, né? Tipo, os argentinos saíram na frente aí com o nome, não a gente. Então, eu não consigo dizer se é um spread. Aqui a gente está lendo spreads, mas isso eu consigo ver cross-categoria. Então a gente tem até no próprio Brasil, né? A gente tem um Iopro lançando doce de leite Havana num collab recente. Então é uma tonalidade, como a gente chama, que ela está crescendo para todos os lados. Só que ainda falta esse olhar de, tá, doce de leite ele vai ser diferente. O doce de leite que eu como no interior, que tem uma casquinha mais crocante por dentro, ele é macio, ele é cremoso, ele tem um recorte, talvez o doce de leite que come na casa da avó. O doce de leite que eu vou talvez comprar na Havana e vou passar no pão, ou doce de leite que os argentinos fazem, ele tem ele é um doce de leite mais escuro, ele é mais intenso, ele é diferente do nosso, né? Tipo, que ele é mais macio o nosso, eu acho, né? Então, não são os termos técnicos corretos, né, na categoria, mas aqui eu vejo que o doce de leite, como que explorar o doce de leite é possível? Hoje você vende com uma tonalidade, uma forma de uso, seria muito legal você também provocar nessas feiras, nesses diálogos, os outros usos. Uma coisa que me fica sempre latente na cabeça que é o doce de leite como sobremesa, porque todo nutricionista que você conversa, ele fala, não coma mais chocolate, coma uma colher de doce de leite que tem X calorias.
menos calorias, não agride tipo, o estômago e por aí vai. Então, eu acho que no final o consumidor, independente se ele vai café da manhã, se ele vai comer como sobremesa, como snack à tarde, como algo indulgente, o que eu vejo que o consumidor ele quer tipo, ser guiado, que é o que a gente falou há um pouco tempo atrás também. Então, assim, talvez pegar na mão do cara que é o intermediário para chegar nesse consumidor desse determinado país e fazer as provocações. Porque no final você não está comprando, por exemplo, tipo, o doce de leite. O consumidor ele vai comprar, tipo, cara, ele vai comprar uma coisa indulgente, gostosa, que isso vai servir como uma sobremesa mais saudável, que tem proteína e que, tipo, tem menos calorias. Ele vai comprar isso com a versatilidade. Porque no final a gente sempre trabalha três pilares aqui importantes, e daí dois deles até o Gabriel tocou na apresentação da Toque, que ele trouxe como saudável e conveniente, eu trago como saudabilidade e versatilidade. Então, assim, super casado com o que ele traz, mas a primeira é a diferenciação através do sabor. Porque uma coisa que a gente vê em todas as categorias é, eu compro o que é gostoso. Eu não tenho, eu como consumidor, não tenho mais paciência para o negócio que me promete algo e não me entrega sabor. Então você quer um negócio, tipo, nessa tendência do high e não do low, que a gente vê que as embalagens antigamente era o low calories, né? Baixa caloria, baixo isso, baixo aquilo. Agora é o contrário, é high, alto em proteína, alto em fibras, e é aqui que é o consumidor global tá hoje. Quando ele olha para o high, ele quer ter tipo os benefícios, mas se você entrega o high e num gosto que não agrada, ele não quer o teu high, porque ele vai ter vários outros para procurar. Então a dica que eu te dou aqui, eu dei uma volta tremenda para voltar em doce de leite, é doce de leite, quanto mais você educa, melhor é. E talvez a melhor forma é você, tipo, mostrar essa versatilidade de sabor em exemplos. Onde você vai ter, tipo, uma torrada com doce de leite, você vai ter um pedacinho de bolo com doce de leite, você vai ter talvez um próprio o leite quente com doce de leite misturado, que fica uma delícia também, e a pessoa consegue ver a versatilidade e falar assim, cara, eu compro 5 produtos em um, é disso que eu preciso. Eu acho que é isso que tem que gerar com esse intermediário e com o consumidor desse país, que esse intermediário vai fazer chegar o produto, tá? Obrigada, André. Imagina. Bom, então, se alguém, acho que, não sei, ninguém mais se manifestou, mas quero já aqui agradecer tanto o Gabriel, Luiz, né, da Tolk, pela apresentação, concluindo mais um projeto aí com a Tolk hoje, e também ao André, né, da DSM, voltando a casa. E Finalmente, obrigado pelo convite. imagina, e esperamos aí, né, que em breve a gente tenha outros encontros como esse. Acho que foi muito rico a troca, né, de perspectivas, né, e a gente está falando de experiência, a gente está falando de sabores, né, aromas, e é sobre isso, né, onde está, vamos dizer assim, entre os principais desafios que a gente tem hoje no contexto global, está justamente em saber conduzir, né, como a gente falou, sem querer ser repetitivo, né, conduzir o consumidor, né? Então é um desafio que nós aqui da Abimap compartilhamos com as empresas, né? E que a gente quer somar aí com esse trabalho de internacionalização de vocês, né? Então não substitui, nunca vai substituir o nosso trabalho, as atividades individuais que cada empresa faz, né, com o seu portfólio, com as suas, e aí como a Camila trouxe, né, a questão de nessa interação, nesse tete a tete ali com o comprador, o desafio de você conseguir levar a oportunidade de um produto que ainda pode ser um produto novo, que pode ser, a Camila está lá trabalhando doce de leite há anos, né, mas ainda sempre vai ser uma novidade dependendo do interlocutor, né? Assim como vai ser o tucupi, né, que a Joana ali da Manioca trabalha, assim como vai ser Alimentos Wilson trabalhando molho shoyu, independente se a gente já tem aí, né, um universo, né, de players de mercado, pode ser uma novidade naquele país especificamente, né? Então, E, temos esse... Rodrigo, até para, por exemplo, desculpa te interromper, mas aqui Imagina! com ketchup, com um sabor, com um picante diferente, com essa provocação, eu vejo, tipo, a gente tem muita oportunidade, eu acho, de fazer essa provocação e de levar algo diferente e saboroso para esses mercados, né? Perfeito, e a gente fez um projeto e só recuperando alguns projetos também
vamos dizer assim, nos últimos 2, 3 anos, né? É um projeto que a gente fez com China e eles ficaram muito interessados, né, no ketchup de goiaba. Por isso que quando a gente falou ali de goiaba, né, e foi uma conversa que a gente teve com uma empresa que faz, né, ketchup, porque ketchup o mundo tem, né? E aí, de repente, onde o Brasil é mais competitivo, né? Dentro dessa categoria de ketchup. E aí foi justamente um insight desse projeto que nós fizemos com China, porque já haviam ali uma série de players trabalhando ketchup, mas o ketchup de goiaba não tinha. Então, de novo, aí um desafio da empresa entender o momento e como que ela pode se inserir naquele determinado contexto, né? De uma forma estratégica e competitiva, né? Joana, por favor. Então, aproveitando que vocês falaram sobre shoyu, eu queria entender uma coisa. Eu não vi ele em lugar nenhum. É porque ele já é consolidado, né? E já nem é citado, ou é porque ele não é consumido no resto do mundo, só no Brasil, e no Japão e na Ásia? Fiquei curiosa. Eu posso falar. Por favor. Já está bem consolidado. A gente já tem a questão da culinária, uma coisa que a gente comentou foi a gente tem a gente não tem uma culinária brasileira para falar que isso aqui representa o Brasil em qualquer lugar. Porém, a culinária asiática, principalmente a culinária japonesa, já tem essa tradição de consumo. A gente, inclusive, até consome shoyu demais para o mercado deles. Normalmente é 1, 2 gotas, mas a gente gosta de dar aquela chuchada. O molho shoyu, molho tarê, até o molho de gergelim e de gengibre, pro mercado asiático já está bem estabilizado. Porém, o que mais se destacou no mercado global, a gente vê o molho shoyu e o molho de tarê. Porém, o molho shoyu ele acabou entrando até em outras culinárias. Então, a gente tem o frango ao molho shoyu. Nós temos o molho shoyu como um ingrediente já tradicional de cozinha. A gente sabe, tem um molho inglês que é bem parecido, mas tem diferenças. Mas o mercado em si já não tem uma diferenciação tão grande. Tanto, se eu não me engano, a Manioca tem agora um novo produto que se iguala ao molho shoyu. É por isso a minha pergunta. Exatamente por Justo. isso. Que a gente acabou de reposicionar o molho de tucupi preto como o shoyu amazônico. E aí a minha pergunta é exatamente essa, para entender, porque eu não. Vocês falaram dele, do shoyu, né? E eu não vi, porque assim, por exemplo, o tomate, o ketchup, vocês citaram, mas o shoyu não. Então eu fiquei curiosa para entender como era essa relação. Se, assim, eu entendo que no mercado asiático o consumo é diferente do que a gente faz no Brasil, mas existe esse potencial, né, de inserir o Sim, shoyu no mundo como o Brasil faz, né? Como um tempero, e não um sim. tempero para saborizar o alimento e não como apenas como culinária oriental. Sim, tanto que essa diferenciação, então, esse shoyu da Amazônia já é um potencial muito grande. Porque a gente tem a gente tem exatamente essa perspectiva global de a gente vai comer shoyu com comida oriental, principalmente comida japonesa. Mas até o André comentou, essa nova educação, esse ensino de novos formatos de consumo é algo interessante, porque é o que faz a diferenciação, que às vezes a gente não está trazendo algo tão novo em questão de nomenclatura, né? Tipo, shoyu, porém um shoyu da Amazônia. Então, ok, o que tem de novo, onde eu consigo utilizar? Aqui já é um mercado, aqui já é um nicho que ainda não foi abordado. Porque como que a gente aprendeu a comer shoyu? Com carne crua, com o peixe cru. Agora estamos usando frango, estamos usando para temperar salada, estamos utilizando para fazer o arroz frito à base de shoyu. A gente já tem novos formatos, um tipo de consumo que já expande esse leque. E pegando até a frase do André, você tem 5 produtos em um, você tem novos momentos. Então, de um molho ele vira um tempero, que vira um condimento, que vira um conservante. Existem oportunidades. Então, vale a pena, sim, investir. E Tá até. certo. Obrigada. Obrigado, Joana. Então, e eu acho que é uma oportunidade, né? Porque é uma categoria, né? Por essa consolidação global, né? É, ela é flat, né? Então, você não tem novidades normalmente, tá? E aí eu estou falando de o que a gente tem observado no mundo, né? Eu tive a oportunidade de ir para a China recentemente, né? Foi o ano passado, e assim, a gôndola de molho shoyu é assustadora. É assim,
são dois corredores de marcas diferentes de shoyu e de tonéis, né? E eles vendem como, né? A gente vê tonel de água de 5 litros, eles têm tonéis de 5 litros de molho shoyu, mas naquele padrão, né? Então, o Luiz está lá na Coreia do Sul, sabe que eu não estou falando bobagem, né? Do tipo, realmente é algo para o contexto asiático, né? É um volume absurdo, né? E aí isso aqui padrão, né? Um consumo padronizado, já estabelecido, né? Como o Gabriel comentou, né, consolidado, né, nesse aspecto, né, de o que eu espero do molho shoyu. E aí ele já tem essa entrega esperada. E aí eu acho que o shoyu amazônico ele tem um diferencial de versatilidade, né, de aplicação e principalmente de sustentabilidade, né? Eu acho que tem aspectos aí interessantes que precisam ser explorados, né, para esse caminho do tipo, é um desafio, Joana, né, de posicionar o produto numa categoria consolidada, falando, eu não estou trazendo apenas shoyu, eu trago algo além do shoyu, mas que é um substituto, né, mais saudável e mais sustentável, né? Como a gente viu alguns anos atrás com o óleo de palma, por exemplo, né, que havia um consumo absurdo e aí aspectos de sustentabilidade foram, né, colocados em xeque, né, justamente para uma categoria que já estava consolidada. E obviamente o óleo de palma olhando como um ingrediente da indústria de alimentos, principalmente, né, entre outras aplicações, né? Mas aí de novo, né, uma categoria consolidada, você vai trazer um movimento para essa categoria. Você vai brincar um pouco com uma categoria que já está estabelecida e que já tem players consolidados, né? Então, o desafio, e aí, sem querer ser repetitivo também na fala dos meninos, foi justamente a parte de comunicação e de experiência, né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível na Manioca nesse sentido, né? Mas corroborando, né, e contribuindo também com o que vocês estão fazendo, é justamente de trazer esses aspectos para o consumidor e principalmente para o player de mercado que vai colocar o produto disponível para o consumidor final ter acesso e poder ter a experiência com o produto para entender que é shoyu, mas vai além, né? Sabe, até em termos de estratégia de comunicação, como que você apresenta? É um shoyu que vai além do shoyu, né? Por conta de todos os atributos de valor do produto, né? Tá bom? Pessoal, super obrigado por essa manhã, esse bate-papo. É uma oportunidade super rica. Eu confesso que eu gostei muito aí da troca de informações com todos, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade de aprendizados, né? E de troca de informações. Essa gravação ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, do projeto ABMAP International. Então, para quem quiser recuperar partes, enfim, depois logo logo vocês já vão ter acesso a esse conteúdo. A apresentação das duas empresas, né, Tolk e DSM, eu compartilho com todos os inscritos por e-mail, né, e para os associados da ABMAP, depois vocês vão poder acessar também no portal do associado. Tá bom? Bom fim de semana para todos, muito obrigado e até a Tchau, próxima. pessoal. Obrigado. Bom fim de semana. Muito obrigado a todos. Bom final de semana.